Ok, pessoal, a gente vai começar com um momento agradável, um momento que eu queria a participação de vocês. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos por alguns poucos instantes e me acompanhasse nessa pequena meditação. É um processo individual, é meditação de cada um de vocês. Eu queria que vocês se lembrassem de um momento feliz na sua vida. Pode ter sido ontem, anteontem, ano passado, um Natal, um aniversário, um dia comum, ou quando você era jovem, criança. Foque naquele momento. Respire fundo e lembre-se de cada detalhe. Que época da sua vida você estava? Onde você estava? Olhe bem para as pessoas ao seu redor. Se você estiver sozinho, olhe para você. Lembre da sua expressão facial. Se você estava sorrindo ou não. Em pé, sentado ou deitado. Que roupa você estava usando? Quais as cores que você estava usando ou que estão em volta de você? Tem algum cheiro agradável que te lembra, que te traz essa memória? Pode ter algum sabor também esse momento. Tem algum som? Existe gargalhada, música? O que está presente nesse momento? Sinta cada momento, cada delicado segundo deste momento. Foque nos detalhes e no sentimento gostoso que está dentro de você nesse momento que você escolheu como esse momento feliz da sua vida. Em 5, 4, vamos voltando para esse momento atual. 3, 2, e voltamos, abrindo nossos olhos novamente. Estou vendo alguns sorrisos nos rostinhos. Alguém gostaria de dividir esse momento gostoso? No dia do casamento? É? Que delícia aquilo, que bom. Rubinha, você levantou a mão? Aquele momento maravilhoso, ai que lindo. Gente, como foi? Foi bom, emocionante, não é? Sabe o que acontece quando a gente relembra momentos assim? A gente revive esses momentos, não é? Não precisa de ciência nenhuma lembrar a gente disso. A gente sabe, vocês acabaram de vivenciar isso. Mas a ciência também explica. E tem um estudo, por exemplo, publicado nessa revista, que mostra que quando alguém tenta lembrar um aspecto de um evento, ou o evento em si, o cérebro revive toda a situação. Então, há partes do nosso cérebro que se ativam e é como se a gente estivesse passando por aquele momento bom de novo. E como é bom a gente viver coisas boas, não é mesmo? Como é gostoso ver o olhar de vocês. Quando alguns abriram os olhos, eu abri um pouquinho antes, justamente para observar vocês, e ver o sorriso na face de vocês. E sentir aquele momento agradável, aquele peso assim gostoso, quentinho, não é? Normalmente essas memórias têm aquele calor humano nessas experiências, não é? Espero que vocês tenham sentido um pouquinho disso nesses pequenos momentos, não é? E por que a gente fez essa experiência, essa demonstração? Porque esse mundo, infelizmente, né, ou felizmente, estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, nem tudo vai ser rosas. Não vamos ficar neste momento feliz eternamente, porque a vida é cíclica, momentos bons e ruins vêm e voltam, e a vida acontece, as coisas acontecem na vida, não é mesmo? Então, o que acontece quando a gente passa pela mesma situação ao oposto? Situação de relembrar, mas dessa vez relembrar um momento ruim, um momento triste,
um momento pesado, um momento traumático talvez, um momento que traz angústia, um momento que não é bom para a gente. O que acontece no nosso cérebro? A mesma coisa, gente. Você está revivendo aquilo da mesma forma, não é? Então, quem aqui já passou por momentos ruins? Quem não levantou a mão está mentindo, está com preguiça. Isso, quem já passou por momentos ruins na vida? Pois é, ó, front row aqui, ó, perfeito. Casal nota 10, chique, sorriso aí, né? Gente, não tem jeito, a gente vai passar por momentos tristes, não é? Isso não é opção. O que temos de opção é a decisão de viver esses momentos e permanecer neles ou não é mesmo? Porque olha só, o que é esse momento negativo quando a gente sente ele novamente? Olha que palavra interessante, ressentimento. Vocês já pararam para pensar que ressentimento, que é uma palavra negativa, né? Significa mágoa, significa rancor. Quem guarda ressentimento está revivendo aquele sentimento ruim de novo e de novo e de novo e de novo. E da mesma intensidade que vocês no princípio dessa palestra, alguns minutos atrás, viveram coisas lindas quando reviveram o momento bom, quando a gente revive um momento ruim através do ressentimento e lembrando daquilo e remoendo aquilo e continuando e ficando, a gente está vivendo aquilo. E a descarga de hormônios, o que acontece no nosso cérebro, é a mesma coisa daquele momento bom. Só que agora é que o momento ruim. E o que acontece? A gente fica guardando mágoa. Fica revivendo aquela situação, olha lá, um nem olhava para a carinha do outro, olha os dedinhos lá. Não é? Ficou bravo, não gostou, ficou remoendo aquilo, não é? E foi Shakespeare que disse aquela frase, gente, mas tem de espíritas também, tá? Ou coisas bem parecidas, que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quem está tomando veneno? A gente. Porque o ressentimento, a gente está sentindo aquilo de novo, de novo, de novo e revivendo aquilo, não é? O André Moreira coloca uma questão muito interessante, ele chama isso de autopunição, que o ressentimento é autopunição. Talvez até inconsciente, ninguém fala, hoje eu acordei e vou sofrer, né? Ninguém fala, hoje vou sentir mágoa do irmãozinho, ou do vizinho, ou do marido, ou de você mesmo, ou de o que quer que seja. Ninguém acorda assim, não é? Mas pode ser mesmo um sentimento inconsciente de autopunição. Por quê? Porque a gente não, nesse momento, a gente não está reconhecendo a nossa coparticipação naquele ato ruim que aconteceu em nossas vidas. Por quê? Porque a gente tem tendência a apontar o dedinho para o outro, não é? Então, o que acontece? Teve uma briga, uma situação ruim, a gente culpa o outro, mas foi ele que fez isso, ele que me chamou de não sei o quê, ele que bateu no meu carro, ele que me bateu, ele, o outro, externo, não é? E daí, a gente não está assumindo a nossa contribuição naquele momento. Porque da mesma forma que há aquele ditado que quando um não ama, dois não amam, um não briga, dois não brigam. Não é? Então, se a gente assumir a nossa coparticipação e lembrar que a gente também fez parte daquele momento e somos responsáveis por aquilo que aconteceu, enquanto a gente não fizer isso, não vai haver a cura. Não é? Então, vocês estão pensando, o que eu posso fazer? Como parar de viver esse sentimento de ruim novamente? Como diminuir ou abafar, ou não abafar no sentido de travar, mas silenciar um pouco a voz desse sentimento ruim, desse ressentimento? Primeiro ponto, deixar de ser vítima. E por que a palestra de hoje chama ponto?
Porque eu achei, foi umas coisas que eu mais gostei na palestra do final de semana também. Aliás, eu amei tudo, né, gente? Assim, eu sou sou fã demais do Andrei, então, e do Júlio também. Então, eu amei tudo. Ficava assim, lá na frente, assim, anotando e tudo mais. E uma coisa muito interessante, não sei se vocês lembram, se marcou para vocês, como marcou para mim, que o Andrei Moreira trouxe, é a questão de não tem vírgula numa frase como essa. Não tem ponto e vírgula. Que gramática é essa? Como assim? Deixa eu explicar. Não tem. Deixe de ser vítima, vírgula, apenas se o caso foi simples. Ou deixe de ser vítima, vírgula, apenas se o outro ainda está encarnado. Se já desencarnou, esqueça e continue tendo ressentimento. Não é assim, não é vírgula. É ponto. Deixe de ser vítima, ponto. Ah, mas... Não. Ponto. E a gente vai falar um pouco disso, da necessidade de tomar a decisão. Porque é um momento de decisão. Há um momento na vida que a gente toma a decisão. Qual decisão? De qualquer coisa. Até para emagrecer. Por que um emagrece e o outro não? Um é melhor que o outro? Não. Ah, mas não tem mais, gente. A pessoa decidiu, ponto. E agora vai correr atrás. Porque a decisão é o primeiro ponto para te levar para a ação. Não é? Então, deixar de ser vítima, ponto. Independente de qual tenha sido a situação vivida, por mais ruim, traumática e que tenha doído, por mais que aquela situação tenha doído, a gente pode deixar de ser vítima. E o que é esse deixar de ser vítima? É tirar o julgamento. É falar, a culpa é do outro. Não é? Vocês já pensaram o que acontece com a vítima num tribunal? É uma coisa muito passiva. A vítima num tribunal senta lá e espera o juiz, juntamente com os jurados, decidir o destino dela, não é? A vítima não tem como fazer nada, tem como fazer alguma coisa? O máximo que ela pode fazer é dar o statement, né, o discurso dela e falar, não, eu não sou culpada. Ou então, realmente, eu fiz alguma coisa ruim, então agora eu vou ser, né, de vítima, eu vou passar a ser culpada. Mas é uma situação passiva. Você está dependendo do julgamento dos outros. Não é? E assim, não é como a gente vai ser autor da nossa própria felicidade. Se a gente ficar sendo vítima, não vamos ser felizes, porque teremos ressentimento. E o ressentimento forte, aquela coisa ruim mesmo, não é? Então, gente, a gente pode pensar o seguinte, que por mais dolorosa que seja a situação, por mais que tenha incomodado, a gente teve, de alguma forma, uma coparticipação, não é? Eu conheço uma pessoa que ela é divorciada há muitos anos e ela culpa o marido até hoje. Tem 30 anos isso, ou mais. Meu marido me deixou, eu fui abandonada, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a culpa é do outro, do outro, do outro, do outro. E um momento na terapia dessa pessoa, perguntaram para ela, e qual a sua participação nisso? Como é que estava o seu casamento? Ah, mas ele... Peraí. E não clicou. Naquele momento, a pessoa ainda não tinha percebido que ela também podia tomar as rédeas da vida dela. Não é? Mas, quem sabe, um dia vai clicar para essa pessoa. E essa pessoa, num exemplo diferente, pode ser todo mundo aqui nessa sala. Não é? Encarnados ou desencarnados, porque muitas vezes nas reuniões mediúnicas a gente vê irmãos que estão sofrendo por causa de fulano fez aquilo para mim. E aquele rancor, gente, já desencarnado. Aquele desespero, aquela raiva, remoendo aquele sentimento, porque aquele fulaninho fez aquilo para mim. Não assumindo a sua responsabilidade de coparticipação naquele momento, não é? Quando a gente entende que a gente não é vítima, mas somos coparticipantes naquele momento, a gente pode tentar ressignificar o nosso trauma,
ou aquele momento ruim que vivemos no passado. O que é esse ressignificar? É olhar para o passado com outros olhos. Novamente, né? Então, dar um outro significado àquele momento pelo qual passamos. Aceitar o que vivemos. Aconteceu, gente. Se fosse o Forrest Gump, né? Tem uma parte do filme que fala assim, shit happens. Né? Acontece, coisa ruim acontece. Né? Então, né? A gente não precisa ser Forrest Gump o tempo todo, mas acontece, vai acontecer com a gente. E a gente pode ressignificar. A gente pode conseguir olhar para aquele momento com olhos mais felizes. Mas como? Peraí, não tem jeito. Não tem como me desligar daquele trauma. Foi um trauma muito grande, uma situação ruim, vivida, muito pesada para mim. Realmente. Só você sabe a cruz que você carrega, né? Cada um sabe os problemas que passa. Mas é possível sim. Não talvez desligar completamente, porque o que aconteceu, aconteceu. Mas você pode sim, como o André Moreira disse no final de semana, abaixar o volume daquele trauma que você viveu no passado. Não é? Como? Abaixar o volume. Mas o que eu vou escutar então? Quando você abaixa esse volume da raiva, do rancor, daquele momento ruim, você estaria então aumentando esse volume da sua voz interior, do alto amor. Olha que bonito, gente. Essa voz interior, esse alto amor que conecta a gente com Deus. Quando a gente lembra que tem essa centelha divina que vive e mora dentro da gente. E que naquele momento, mesmo no momento ruim, somos filhos de Deus e tinha nosso mentor, tinha Jesus, Deus ao nosso lado. E como aquela passagem, né, do pegadas na areia, muitas vezes carregando a gente no colo. A gente aqui não sabe, não estava percebendo, mas eles estavam lá. Não é? Então, gente, muitos traumas, muitas situações ruins e coisas pesadas acontecem na nossa infância, não é? Ou pode ser sim, um passado recente, mas muitos acontecem na nossa infância, não é mesmo? Então, o Andrei colocou coisas muito interessantes para a gente, que diz o seguinte: agora como adulto, você que quer segurar as rédeas da sua vida e ressignificar esses traumas, você pode sim pegar esses momentos, ressignificar, como? Colocando o que ele chama de criança emocional no banco de trás da sua vida. Nossa, não estou entendendo nada, como assim? Porque pensa bem, normalmente quando a gente está revivendo uma situação dessa, traumática ou ruim que tenha acontecido na infância, e aquelas coisas, entre aspas, que não vou falar naturais, mas que acontecem muito. Meus pais divorciaram. Meu pai ou minha mãe morreram muito cedo. Eu era o irmão mais velho, eu cuidava dos meus irmãos mais novos, não é? Então, são momentos que acontecem na nossa infância que marcam muito, não é? Mas agora, como adulto, a gente pode cuidar dessa criança interior e dar a ela o que nos faltou no passado. E dando a essa criança, a gente agora, como adulto que somos, tomando os lemes, o rumo do nosso barco, nós podemos ressignificar, cuidando daquela criança que sofreu, que foi abandonada, que foi rejeitada, que escutou muito não, ou que escutou muito sim, então não teve limite nenhum. A gente pode ressignificar cuidando dessa criança interior que temos. Está fazendo sentido? Não é? E aí, mas a gente tem a tendência a começar olhando pelo outro. A gente talvez não esteja naquele momento que consegue olhar para dentro ainda. Então, pelo menos tente olhar para o outro, aquele agressor, aquela pessoa que te feriu, com compaixão. Coitado do fulano, né? Não é coitado não, porque coitado a gente está tendo um sentimento de dó, não é? E o sentimento de dó, gente, a gente não está olhando para o outro como igual. A gente está olhando para o outro, diminuindo o outro.
não é? E se aquele outro é pai, mãe, ou uma figura de autoridade, seja o irmão mais velho, seja uma pessoa de autoridade, a gente não tem direito de fazer isso, porque eles, principalmente se for pai e mãe, foram aqueles que nos geraram. Ah, mas me abandonaram. Não tem vírgula, lembra? É ponto. É honrar pai e mãe, ponto. Ah, mas meu pai... Ponto. Não é? Mas não tem jeito. Eu tive pais que me batiam, eles me deram muito limite, eu não me deram limite nenhum. Sim, gente, cada um sabe a cruz que carrega, não é? Mas é possível, sim. Por quê? Porque, principalmente, gente, a gente lembra dessa questão de honrar pai e mãe como respeito, não é? Ah, mas meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, então agora eu continuo com esse rancor, esse ressentimento deles porque eles me abandonaram. Faça a sua parte, porque é a sua criança interior que a gente está trabalhando e sugerindo que cada um aqui trabalhe para ressignificar esses traumas e momentos de abandono, momentos de descaso, de muita raiva, pais agressivos, mães agressivas ou omissas, não é? E por que compaixão, gente? Por que respeito? Primeiro porque é lei, né? Honrar pai e mãe, é lei, é ponto, honrar pai e mãe. Não tem, mas só honre aquele que foi bonzinho para você. Não. Não fala honrar pai e mãe, ah, mas... Não, gente, é honrar pai e mãe, o quê? Ponto. Com esse olhar de compaixão e de respeito. Por quê? Porque se estamos hoje encarnados aqui, e se somos espíritas e acreditamos que essa é uma chance de nos melhorarmos, é graças a eles. Mesmo que tenha sido, como se diz, os 9 meses, ou a doação do esperma ali naquele momento, 10 segundos, doou o esperma, nunca mais viu o cara na sua vida. Não tem problema, é seu pai. É seu pai biológico. Ah, minha mãe abandonou. É sua mãe, não é? E para mim foi uns momentos da palestra também que significaram muito quando ele falou a questão de pais adotivos. Porque, não sei se você sabe, né, tem 18 meses que a gente tem uma criança lá em casa e que a gente está tentando adotar. Que a adoção não começou o processo ainda, mas quem sabe um dia, se Deus quiser, a gente consegue, não é? E o Andrei falou o seguinte sobre pais adotivos. O amor biológico é natural e ela vai amar, sim, o pai e a mãe. Porque eles são pai e mãe. Aí veio a minha criança interior e ficou emburrada. Mas eu que crio, mas sou eu que limpo o bumbum, que dou comida, que faço isso. Essa foi a minha criança interior emocional, ferida e também sentindo-se abandonada durante muitos anos de abandono, também com necessidade de ressignificar a minha vida e o meu abandono, entre aspas, por ser filhas de pais separados, meu pai saiu de casa e abandonou a gente, essas coisas assim que a gente está trabalhando aqui hoje. Isso foi naquele momento que eu escutei aquilo e veio vontade de emburrar. E por dentro eu fiquei emburrada, mas não podia ficar não, só tirar foto, né? Ia ficar no site assim. Naquele momento que o Andrei falou assim, o pai e mãe dela são os pais e mães biológicos. Você é só a mãe adotiva. A hora que ele falou só, você é só a mãe adotiva, foi que aí eu fiquei mais emburrada ainda. E quase chorei por dentro. Mas aí... trabalhando e pensando nisso a semana inteirinha, até para fazer a palestra, né? Foi isso que eu percebi e aceitei, porque eu ressignifiquei algumas coisas em minha vida. Então, por isso que eu digo para vocês que é possível, e é gostoso e é bonito. É lindo. Porque naquele momento eu lembrei, entendi e percebi que sim, a mãe biológica é a mãe dela. E que ela vai amá-la, mesmo que ela nunca mais veja essa pessoa. E eu decidi também que nos Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente vai começar a fazer um cartãozinho para o pai e para a mãe dela, que a gente nem sabe quem é e onde estão. Mas a gente vai sim trabalhar isso, para que ela não precise ressignificar tantas coisas na vida dela, pelo menos nessa parte de pai e mãe, ou de abandono e tal, não é? Então, gente, ressignificar é possível, respeitando e honrando esses 2 progenitores que tivemos. E que talvez ainda estejam aqui, encarnados, ou talvez já desencarnaram, mas tivemos essas pessoas e devemos a eles, sim,
muito amor, muito respeito e muita honra, não é? E essa questão de respeitar e honrar, gente, a gente tem que lembrar também que ao ter essa compaixão com pai e mãe, a gente está lembrando que eles são iguais. Que eles não são piores do que a gente. Mas meu pai foi um carrasco, meu pai foi para cadeia, meu pai era drogado, meu pai era marginal. Não, gente. Primeiro que ele era seu pai, então honrar pai e mãe, respeitá-lo e colocá-lo no local que ele merece e precisa estar. Local na sua vida, no seu coração, de honra, amor e respeito, não é? Mas ele e a sua mãe, e pode ser outro parente também, né, gente? Isso aí fica pai e mãe, que são os relacionamentos primeiros que a gente tem enquanto seres humanos. Mas a eles, essa compaixão deve vir também, gente, do entendimento de que eles fizeram, naquele momento da vida deles, o melhor que eles puderam. A gente não pode julgá-los hoje, com esse olhar de adultos, o que eles foram ou fizeram há 5, 10, 20, 30, 40, 60 anos atrás. Eles fizeram há 10, 20, 30, 60 anos atrás o melhor que eles puderam naquele momento. Não é? Do mesmo jeito que hoje em dia a gente cria filho ou age com um amigo, com um marido, hoje, de um jeito, daqui a 10 anos de forma diferente, mas há 10 anos no futuro, não podemos olhar para hoje e falar, era melhor ou pior, era diferente. É igual cultura. Não tem isso de cultura brasileira melhor ou pior. Cultura é simplesmente diferente. Ah, mas o hambúrguer dos Estados Unidos é ruim. Ah, mas a comida brasileira é boa. Gente, é diferente. Porque para quem você perguntar, o pessoal vai falar que o hambúrguer é a melhor coisa do mundo. E a comida brasileira é salgada. Ou é deliciosa e o outro é ruim, não adianta, isso é ponto de vista, não é? Mas não vamos falar de comida não, senão você vai ficar com fome, né? Apesar de ter almoço hoje, cantina também, não é mesmo? Então, gente, ressignificar, não é? A gente está focando nisso. Essa cura desse ressentimento que está sendo ressignificado através do amor. Amor e compaixão, pelo menos, para o outro e o alto amor para com nós mesmos. Saindo da posição de vítima, aceitando a nossa co-participação em todos os eventos de nossa vida. E, gente, tudo isso depende da decisão. Tem que tomar a decisão. Porque se você não tomar a decisão, não vai ter nem início. Tem uma frase que diz assim, que o que mais demora a terminar é o que mais demora para começar. Olha que bobo! O que mais demora a terminar é o que mais demora para começar. Sabe aquela coisa que a gente procrastina, enrola, fica enrolando, 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 enrolando? Não vai acabar nunca, por quê? Porque você não tomou a decisão de começar. A hora que você tomar a decisão e começar a agir, tudo muda. E eu achei interessante que o Andrei contou aquela questão quando ele era adolescente e tal, que de repente ele fez uma transformação interna, pessoal, na vida dele. Ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, tá tudo bom aqui em casa, né? Ela falou assim, não, meu filho. Dona Madalena falou assim, não, meu filho, quem mudou foi você. E não é assim? Não é? Se um muda, gente, sabe aquela história da maçã podre? Mesma forma. Você tem uma maçã podre, aquele tanto de maçã em volta, contamina. Mas se você mudar aquela uma maçã, transformar ela numa maçã saudável, as maçãs em volta continuam saudáveis, porque elas já estavam saudáveis antes. A gente, como maçã podre, que não percebia. Olha só, não é? E aí nem preciso falar que um sábio já disse, né, que um sábio já disse, né? Onde é que estão as respostas para tudo? Dentro da gente. Conhece-te a ti mesmo, né? Qual o meio prático e mais eficaz, não é mesmo? Conhece a ti mesmo, gente. Não é? Mas tudo é um processo. Esse processo, primeira coisa que tem que acontecer, qual o início? É tomar a decisão. Eu decido, eu posso, eu vou fazer. E daí para frente, gente, é um processo. Porque, como a borboleta também, todos, né, a transformação não vai acontecer assim, da água para o vinho. É óbvio, a gente sabe disso. E por isso que os cursos, né, aqui na nossa casa, começam sempre com o livro
reforma íntima, que é esse processo de transformação. Externa do outro? Não. Íntima. Transformação íntima da gente, com a gente mesmo. Esse desenvolvimento gradativo da gratidão com aquele que te fez sentir aquelas coisas ruins há mais tempo. Vamos pensar, por exemplo, se foi pai e mãe, se foi essa questão de abandono, se foi o ex-marido de 40 anos atrás. Gratidão. Processo de criar e de desenvolver essa gratidão dentro da gente. Não é mesmo? E olhar para aquele outro, o que a gente chama de olhar cheio, ou olhar para o cheio. Porque a gente tem mania de olhar para o vazio. A gente só lembra de pai e mãe, porque me abandonou, porque me bateu, porque me deu limite demais, agora eu sou reprimido. Gente, e as infinitas noites que pai e mãe ficaram acordados quando a gente estava doente? Ou qualquer figura que cuidou da gente. As vezes que levaram a gente para a escola, para a natação, para o balé, para o judô, etc. Não é? O trabalho deles que colocava comida na nossa casa. Não é? Então a gente tem mania, porque a gente é assim, né? A gente quer mais e mais e mais e mais. A gente sempre olha para o que nos faltou. Mas aqui fica o convite para que você consiga melhorar esse ressentimento e consiga ressignificar essas coisas ruins da nossa vida. Fica aí o convite da gente aceitar, né, primeiro o outro como ele era, desenvolver este processo de gratidão, principalmente para os nossos pais e cuidadores, e ter esse olhar cheio, ao invés de olhar para o que nos faltou. Mas eu não... Ponto. Olhe para o cheio. Ponto. Tome a decisão. Ponto. Mas me... Ponto. Dá até aflição. Né? Mas tem que lembrar de vocês que o nome da palestra é ponto, senão vocês vão esquecer do ponto. Não é? Quando a gente aceita essa nossa realidade, a gente passa a estar um pouco mais em paz com as coisas que aconteceram nela, boas ou ruins. Não é? E a gente consegue desenvolver essa gratidão e esse auto-amor que promove a cura de que tanto estamos falando aqui hoje. Não é? Aí, gente, a gente tem um pensamento às vezes assim, mas espera aí, a minha situação ainda é pior. Não, primeiro que você não escutou que era ponto, né? Mas tudo bem. Ainda tem gente falando, mas a minha situação é pior. Não, você não está entendendo, Juliana, a minha é pior. Pois é, aí a gente tem que pensar assim, a gente tem os pais que precisávamos, a gente tem o ex-marido que precisava, a gente tem e nasce na família que precisávamos, que a gente escolheu, porque a gente sabe que se a gente é espírita, a gente entende e sabe que nada vai por acaso, e que não é só um lerê-lerê, né? Então, mas não era o que eu queria. Gente, é o que você precisava. E daí vem, eu acho, ponto, isso, gostei, isso mesmo, ponto. É o que você gostei, isso mesmo, Ilza. É o que a gente precisava. Para quê? Para aprender e até mesmo para desenvolver a gratidão, ressignificando as coisas ruins que aconteceram em nossas vidas. Não é? Era o que precisávamos, ponto, isso mesmo, Ilza. Não é? Porque muitas vezes a gente acha que pai, mãe, ou marido, ou qualquer coisa, é nosso mordomo, né? James, né? Oi? Pois é, exatamente, né? Já tô agora na peça, né? Gente, pai e mãe não é mordomo, não. Eles não estão aqui, ou não estavam, ou não, quando a gente estava crescendo, não estavam nas nossas vidas para nos satisfazer, não. Para nos dar tudo que a gente queria, não. Eles estavam lá para o que precisávamos, não é? E se às vezes colocaram limite e tudo mais, ou foram autoritários, era o que a gente precisava. Porque eles estavam tentando nos dar exemplo de quê? De que a gente tem que honrar a figura de autoridade, não é? E que a gente tem que é importante, a gente desenvolver essa gratidão que já falamos tanto. Não, mas meu caso ainda é muito ruim. Não, peraí. Então vamos tentar um outro exemplo. Se ainda não encaixou, vamos tentar mais uma última coisa. Estou tentando, hein, gente?
Olha só. Tá, tem essa coisa ruim que aconteceu em nossas vidas. Esse sentimento aqui, essa ex-esposa, esse pai, mãe abandonados e tudo mais. O ex-chefe, pode ser chefe também, né, gente? A gente falou de chefe, não pode ser chefe também, né? Cada um pensa naquela pessoa, naquele momento, né? Você tem duas opções. Você pode pegar isso aqui como se fosse uma coisa ruim, né? Aquele enxofre, sabe o que é cheio de enxofre? Vamos falar enxofre para não falar uma palavra ruim, né? Essa enxofre aqui. Você tem duas opções, né? Você vai pegar isso e deixar aqui, fazendo aquele cheiro ruim. Obrigada. A gente pode deixar essa coisa ruim aqui, cheirando, fedendo, essa merda aqui do nosso lado, carregando, cheirando, lembrando o tempo inteiro. A gente pode pegar essa merda e transformar em adubo. Planta ela, ressignifica aquela merda e transforma em adubo. Olha só, gente, a opção está nas nossas mãos. A gente pode, sim, nesses momentos de transformação, nesse processo e nessa ressignificação da vida, nos momentos ruins, pegar isso e ressignificar, transforma isso em adubo. Ou então fica cheirando a merda aqui o tempo todo na sua vida. A opção é sua, não é? Essas mágoas, muitas vezes, como eu disse, dessa criança emocional, gente, essa questão da criança, né? Vamos tentar entender isso. Todos temos essa criança dentro da gente, isso é normal. Mas também, segundo o Andrei, tem os 18 anos emocionais, que aqui nos Estados Unidos seriam os 21 emocionais, que é muita coisa aqui, precisa ter 21 anos, né? O que é isso? Aos 21 emocionais, digamos, que isso pode acontecer aos 30, 40, 50, 60, a idade que for, você se amadurece emocionalmente, trabalha essa criança interior e coloca ela sentada no banco de trás, ao invés de ser aquela que está ali segurando o guidão, sua bicicleta, ou segurando o volante da sua vida, tá? Então, a gente pode sim assumir os rumos da nossa própria história e ser o protagonista da nossa vida, não é? A gente pode se dar hoje, enquanto adultos, aquilo que faltou na nossa infância. Aquilo que nos magoou, a gente pode ressignificar. Aquilo que você acha que não teve, você pode se dar. Se dê esse amor, esse carinho que às vezes você pode sentir que que faltou no pai e na mãe, se você teve pais e mães distantes ou ausentes, não é? Você pode sim, gente, ressignificar todas essas experiências com decisão e dedicação. E às vezes precisa de ajuda também, não tem problema. É parte da humildade a gente pedir ajuda, não é? Essa atitude, gente, isso é uma atitude, perdão. Você colocar essa criança, tratar essa criança interior, dar a ela o que faltou, colocar ela no banco de trás, isso é uma atitude de maturidade e de libertação. André diz o seguinte, que quando essa criança faltosa orienta... Opa! Achei que era trovão, né? Não, era o cabo. Andrei, no livro dele... desse livro Atitude, que foi o último que ele lançou, diz o seguinte: quando essa criança faltosa orienta nosso discurso, a lamentação ganha espaço. As queixas são projetadas nos pais ou nos culpados. Ter esta criança é natural, mas não podemos deixá-la no comando. O que nos faltou pode ser compensado agora, por você. Ponto. Aí o ponto foi meu, tá, gente? Não é? Tem um exercício que eu achei muito bacana, tá no livro também. Não, eu não consegui ler o livro todo. Não sou igual a Valquíria que lê um livro em uma semana, tá, gente? Então, não, eu não consegui ler o livro todo, tá? Mas é um livro muito bom. E tem um exercício nesse livro Atitude também que faz o seguinte, fala exercício de autoacolhimento. Ele sugere você escrever uma carta para essa sua criança. E essa carta tem que ser uma carta carinhosa, em que você fala o que você está prometendo e que você está tomando providências para consertar agora na sua vida adulta. Então, gente, você está falando para aquela criança que você está cuidando dela. Ele diz o seguinte:
Andrei diz o seguinte: essa carta temos que exercitar o alto amor e não a lamentação, pois quem lamenta não quer solucionar, quer apenas se queixar. Essa carta ajudará aqueles que vêm com compromisso e ternura com Ele mesmo, pois o alto amor é a construção do afeto e aceitação da nossa realidade, abrindo comprometimento, assumindo comprometimento com nossas necessidades reais. Então, olha só, a gente tomando a decisão, não é? E aí, gente, ele faz o seguinte: mas espera aí, mas vai ter sempre, né? Não é? Parece fácil, né? A gente fala aqui 45 minutos, não é? Então, essa foto do livro, não é? Tá aqui na página 149, foi daí que eu tirei essa foto da mãezinha dele. Então, ele conta, né? Vocês já sabem como é que é um pedaço da história, né? Mas eu achei muito interessante porque ele pergunta no final: qual é a sua boneca? Perdão, deixa eu contar um pouquinho a história, resumir para quem não estava lá, não estou vendo umas carinhas assim, de que a gente estava falando, né? Deixa eu contar, perdão, eu assumi, achei que todo mundo tinha, né? Deixa eu contar mais ou menos a história. A mãe dele sempre teve o sonho de ter filha mulher, e teve 2 homens. E ficava aquela coisa, achou que com a neta nascendo resolveria, trabalharia essa questão dentro dela, e não resolveu. Ela fazia tudo com a netinha, e mesmo com aquela netinha ainda não estava bem resolvido, trabalhado dentro da mãe do Andrei, essa questão de ter uma menina. E aí, em um momento da vida dela, ela percebeu que essa carência era porque uma vez ela tinha uma boneca, que chamava Mãezinha, e que essa boneca teve uma discórdia, uma confusão na família dela, e a boneca foi retirada dela. Então, o nome da boneca era Mãezinha, por isso que ela achava que o sonho, a necessidade dela era de trabalhar essa questão da maternidade. E ela viu, com muito processo, segundo o Andrei, tomou a decisão de olhar para dentro dela, iniciar este processo gradativo de transformação. Ela viu e percebeu que aquela questão da mãezinha era boneca, que ela não teve ou que tiraram dela em algum momento da vida dela, num momento traumático para ela. E ela ressignificou esse momento, procurando na internet, conversando com a vizinha, que era psicóloga, descobriu que essa vizinha amiga tinha também umas necessidades, alguns traumas ligados a essa boneca, ou lembrava da boneca, e as duas foram procurar na internet a mãezinha. E depois de um tempo acharam a boneca e compraram a boneca. E quando elas abriram a caixa e pegaram aquela boneca, falou que era igual menino, primeiro Natal deles, com o brinquedo favorito. Aquele amor, aquela coisa maravilhosa. E o André achou estranho um dia que a mãe dele ligou para ele e falou assim: meu filho, marque na sua agenda, nós vamos fazer o batizado da mãezinha. Ele falou: ai meu Deus do céu, minha mãe está regredindo, né? Vou mandar internar, né? Ficou preocupado. Chegando lá, gente, o que ela chamou de batizado da boneca era simplesmente um momento. E eu quero ler para vocês, porque é a coisa mais linda. Nas palavras do Andrei vai ficar muito mais bem contado do que na minha. Terceiro parágrafo aqui da página 148 diz assim: o que ela chamou de batizado foi algo lindo e muito especial. Era o ato de contar e partilhar com toda a família o processo de acolher a sua criança interior e dar a ela o que ela sempre desejou. Onde até arrepio. Então, mamãe narrou todo esse processo com muito amor, gratidão e respeito à sua mãe, que se sacrificou por elas, por todos eles. Em seguida, ela contou a trajetória até perceber aquela falta e como encontrou, com a ajuda da amiga psicóloga, a boneca que desejava. Agradeceu-me por incentivá-la a curar a sua criança. E eu fiquei surpreso, pois nunca falei disso com ela. Mas ela, como mãe amorosa que é, sempre leu meus livros e acompanhou minhas postagens no Instagram e no Facebook, sentindo-se estimulada por eles. Então ela nos disse que desde o dia em que encontraram a boneca na internet,
deixou de sentir aquela falta que lhe acompanhou por toda uma vida. E era pura alegria, genuína, madura e afetiva. E a tia que ali estava representada era aquela que lhe ensinara a costurar, e estava ali sendo homenageada, porque ela a honrava e a agradecia, pois graças a ela, agora podia costurar as roupinhas para sua boneca. Foi um lindo e terno momento de partilha de cura interior. E coloco-me a pensar, então, qual a boneca que falta a essa criança dentro de cada um de nós? Qual é a sua boneca? O que falta na sua vida? Como você vai se dar isso? Quando você vai começar? Quando você vai tomar a decisão de assumir as rédeas da sua vida? Porque você pode. Ponto. Eu posso mudar. Eu posso vencer. Eu cuido de mim. Eu decido. Eu aceito minha realidade. E eu aceito meus pais. Ponto. Eu sei que é só um começo, mas fica aí o convite para você ressignificar a sua vida, se aceitando, se trabalhando, não é? O Andrei tem uma palestra muito boa na internet, quem não tiver visto ainda, que chama A Cura da Criança Interior Ferida, Evangelho e Autotransformação. Tá? É muito parecido com a palestra da nossa conferência, então fica aí o convite para vocês. Tá? Nessa palestra ele fala assim que no consultório dele tinha um espelho, que ele, quando ele trabalhou esse processo nele, entendeu isso. Um dia ele passou na frente do espelho, voltou, deu uma piscadinha para ele e aí continuou o seu dia. Por quê? Porque ele tinha passado por esse processo de trabalhar a criança interior e agora, como adulto, dar a ele o que ele precisava, o que ele sentia que faltava. Aprendeu a honrar, respeitar pai e mãe e agradecer a eles profundamente tudo que eles significaram na vida dele. Não é? Então eu queria que a gente lesse juntos, porque a mudança não vai acontecer agora, mas se você começar, você vai conseguir. Então quem quiser, eu queria que a gente lesse junto. 1, 2 e... Eu posso mudar. Eu posso vencer. Eu cuido de mim. Eu decido. Eu aceito minha realidade. Eu aceito meus pais. Ponto. É isso aí, gente. Meu muito obrigada, muita gratidão. E um momento agora para a nossa oração final.